Economia e agora? Produto sem glúten, sem lactose. Muitos estão pensando assim, está vendendo alguma coisa agora na televisão também? Não, é porque hoje virou marca. Você falar que um produto não tem glúten ou um atrativo, quando você falar que não tem lactose, exatamente por muita gente que está nesse grupo. É um mercado que vem crescendo, a alimentação saudável, ou também aquela alimentação específica para determinada pessoa. A gente vai falar sobre esse mercado. Eu tenho a honra de receber aqui a Maria Elza Starling, empresária, ela que também é engenheira química, tem a ver com tudo isso aí da alimentação. Obrigado, viu, pela sua presença aqui. Obrigada a você pelo convite. Olha, para começar falando desse cenário da comida, da alimentação saudável, a gente precisa primeiro posicionar onde está esse público, né? Hoje, quem é esse público da alimentação saudável? O brasileiro, de certa forma, está se acostumando a comer melhor, a variar a alimentação, ou mesmo quando tem as suas restrições, tem encontrado alternativas? Eu acredito que é muito mais do que um público. A gente fala que hoje nossa alimentação é não ter restrição de demanda. A empresa começou, que eu tive uma intolerância à lactose muito forte e eu precisava solucionar essa dor minha. Então, dessa forma, eu comecei fazendo dentro de casa mesmo e virou uma empresa que logo depois já estava com uma cozinha industrial. Hoje a gente está num galpão e eu percebo cada vez mais. A gente começou atendendo alérgicos à lactose e à glúten e eu percebo que não existe essa restrição de demanda. Então, hoje, o que eu mais escuto meu filho estava com intolerância à lactose, mas meu marido comeu que não tem intolerância e adora. Então, eu vejo que o público está em todo lugar e está crescendo cada vez mais. É uma ampliação do público, né? Seu esposo também falou assim, já que ela está com esse problema, vou ter que acostumar também. Se eu vou comer, vou me alimentar como, né? Acaba que existe muito preconceito. Então, o filho come, fala que gosta, o marido experimenta e vê que gosta. E daqui a pouco a casa inteira está consumindo. Então, e aí, você está falando da empresa, é a Life Me. Isso. Ela nasce justamente, então, de um problema pessoal. E aí você começa a entregar determinados produtos pensando em pessoas que, poxa, será que tem pessoas como eu que estão passando por isso? Aí você vai pesquisando, tem, e aí você começa a produzir. Foi bem isso. Na verdade, eu comecei a produzir para mim, e nisso eu levava para a nutricionista, e ela falava assim, a gente não tem esse produto no mercado, a gente precisa vender isso. Eu tenho 1 milhão de pacientes cada dia mais com alergia, intolerância, e você vai ter muito mercado para isso. Isso há 7 anos atrás. Realmente, assim, o primeiro pão sem glúten que eu comprei para me atender na época, eu não consegui comer. Falei, não, eu vou desenvolver um pão que vai ser delicioso. E nisso fui desenvolvendo. Comecei com o brownie, que eu precisava de um doce. Então eu fiz o brownie sem glúten. Depois do almoço, né, gente? Daquela vontade de comer no trabalho e tudo mais. Aí você falava assim, eu tenho que ter um doce. Você não achava e você foi produzir para você. Isso. Fui produzir para mim, o doce, o pão, uma pizza. Então eu produzi várias coisas e comecei a passar para família, vizinhos, essas coisas. E virou um negócio. Eu montei o Instagram, na época produzindo em casa mesmo. Até hoje a gente não ficou um dia sem pedido, nesses 7 anos. Hoje a gente está em 800 pontos de venda no Brasil inteiro. E um galpão super escalado. Que legal. E o legal dessa história, por isso assim, eu vivo um conflito aqui, como apresentador e produtor, de 2 programas que às vezes as pautas meio que se misturam, que é o AgroB e o Economia Agora. E às vezes eu faço o exercício, né, de que determinada pauta vai caber em determinado programa. Mas a sua história, quando... até mandar um abraço aqui para o Felipe, doutor Felipe Cardoso, que está sempre nos acompanhando e está sempre aqui presente no programa, quando o convidado é um cara parceiro. E quando ele me falou da sua história, eu falei, cara, muito legal, é a cara do Economia Agora a gente contar essa história. Por quê? A gente fala muito de empreendedorismo aqui, e o empreendedorismo é você entender uma dor do mercado e você criar um produto. E essa dor, que às vezes a gente se esquece, é uma dor que a gente sente falta. Então,
Um dia alguém pensou assim, poxa, eu queria comprar um pastel lá do outro bairro, não poderia, pô, será que eu posso fazer um delivery? E foi criando o delivery, e hoje a gente tem uma empresa, inclusive, brasileira, que é o iFood, né? Que é uma empresa de entrega, que é um case de sucesso grande. Inclusive, ela conseguiu, empresas mais fortes como a 99 e Uber não conseguiram a força que eles têm em termos de entrega. Você tem essa história toda do iFood para contar que no seu caso tem um específico. Você sente uma dor e não é uma dor qualquer, é uma dor de saúde. Sim. Então, quando você começa e a sua nutricionista fala, olha, você tem esse produto em mãos, legal. Agora, muito bonito, muito maravilhoso, mas todo mundo que acompanha esse programa sabe que eu não gosto muito do empreendedorismo de palco, porque a gente sabe, você que é empreendedora sabe que não existe. Não. Para sair do brownie e depois ir para vários produtos, aí foi uma luta. Né? Foi uma luta. Uma luta e é uma luta até hoje, né? Porque eu falo que a Life ela quer ser muito mais do que uma empresa de venda de produto saudável. A gente quer ser uma empresa que vende saúde mesmo. Então eu penso no dia inteiro do meu cliente e eu quero atender ele em vários momentos do dia dele. Então eu tenho desde o brownie da sobremesa até o pão no café da manhã, a pizza para comer à noite, o quibe para comer com salada. Então é tudo muito bem pensado para atender todas essas dores. E hoje não só dores de intolerância, alergia, mas também dores de praticidade, dores da pessoa que quer comer saudável e não tem tempo. E essa parte da criação é um desafio, mas é uma facilidade para mim. Então... Vem do seu paladar, ou seja... Porque, por exemplo, aquela história, quando você descobre ali que você tem uma intolerância e você vai lidar com essa intolerância à lactose, você tem ali todos os seus gostos de infância que você não quer perder, né? O pão que você citou aí agora, o próprio doce. Então, você entende esse mercado, mas ao mesmo tempo ele é um mercado que ele não tem onde parar, né? Você tem produtos e mais produtos para serem criados, por exemplo. Tenho visto agora com a questão da Páscoa, os ovos de Páscoa. Você logo já pensou, poxa, tem um produto nesse caminho também, ou seja... É ilimitado o crescimento da gama de produtos? Ilimitado, ilimitado. O céu é o limite. O último pão que a gente desenvolveu, eu peguei uma rosca da minha avó, que eu tinha saudade da infância, e transformei num pão. Hoje é o nosso pão de canela, super vendido, super saudável, sem gordura, com óleo de coco, 100% integral, sem glúten, sem lactose, faz o maior sucesso e super me remete à rosca que era de antigamente. Então, é ilimitado, assim, se eu precisar desenvolver o que for no saudável, e eu não penso só no paladar, eu penso na estrutura nutricional, em que horas do dia vai atender o cliente. Então, é multifatorial mesmo. Agora, para sair do brownie lá que você fazia para você comer na escola, lá na faculdade, depois do trabalho, enfim, e você partir por uma produção, para você ter não sei quantos pontos de distribuição, de entrega, como é que foi isso? Conta essa história pra gente, que para quem gosta de empreendedorismo, é legal a gente conhecer, né? Então, a gente foi com passos lentos, bem pé no chão. Eu saí de casa e fui para uma cozinha de 20 metros quadrados. Nessa cozinha eu tinha 2 funcionárias que me ajudavam e eu fazia tudo. Eu fazia desde a produção até atendimento, postagem no Instagram, tudo. Nessa época a gente só atendia pessoa física. Então era uma margem de lucro maior, eu nunca tive um investimento, sempre foi a empresa rodando com o próprio dinheiro até hoje. E o crescimento foi mais fácil porque era uma margem de lucro muito maior. Esse foi o primeiro passo. Ou seja, para a gente pontuar aqui, então quando você fala para pessoa física, e você estava falando dos seus amigos ali no início. Instagram, WhatsApp, Instagram também ampliando isso. Muito. Instagram. As pacientes e pacientes das nutricionistas. O boca a boca. O boca a boca. Sim, okay. Foi bem boca a boca nesse início. 6 meses depois ficou pequeno, porque apareceram as primeiras lojas. Mundo Verde, Biomundo, essas lojas empórios de produtos naturais. Ficou pequeno, eu consegui passar o ponto com muita sorte e ampliei para uma casa, que já era 200 metros quadrados. Nessa casa eu cheguei a ter uns 7, 8 funcionários
e entraram as primeiras redes de supermercado. Aí foi uma loucura, porque a gente enfrentou vários desafios. Primeiro, adequação do material, o liquidificador, eu tive que triplicar o tamanho. Forno, mais um. O pão era fatiado na mão, eu tive que colocar uma fatiadora. Isso tudo aprendendo através do nosso serviço. E nisso tudo você está sozinha nesse processo? Vai entrar. Vai entrar. Pois é, porque a minha cabeça já está ficando aqui, assim, gente, borbulhando. Sim. E a gente participou nessa fase, dessa transição de venda de pessoa física para pessoa jurídica, um baque muito grande, que foi uma diminuição do caixa. Por quê? Eu vendia para pessoa física com uma margem alta. A partir de um certo momento, eu precisei comprar um volume de matéria-prima muito grande, receber do meu cliente, que era o supermercado, só com 30 dias, só que era um fornecedor que me vendia um volume novo, eu tinha que pagar à vista. Então, meu fluxo de caixa caiu muito, mas a gente conseguiu segurar, sem pegar empréstimo, conseguiu ali, aos trancos e barrancos, seguir com o caixa da empresa. E aí chegou um ponto que ficou muito grande, eu chamei uma pessoa para ser minha sócia. E ela entrou cuidando do financeiro e pessoal, e eu fiquei cuidando da produção, marketing, essas coisas. Então, nesse ponto, a gente começou a atender uma rede grande de supermercado aqui em Belo Horizonte, que na época tinha mais ou menos 11 lojas. Então, assim, nosso faturamento quadruplicou e uma outra escala de produção. E o desafio da entrega do congelado, que a gente também aprendeu sozinho. Aprendeu fazendo, acontecendo, adequação de embalagem, de alvará, tudo isso para conseguir atender rede. Bacana demais, gente. Tá legal, né? Tem muita história para a gente entender ainda desse processo da comida saudável, do mundo natural, mas a gente vai ter que ir para o intervalo e na volta eu quero deixar uma pergunta aqui para você, assim, da transição desse momento lá atrás, em que você vê crescimento, vê a margem de lucro diminuindo, mas ao mesmo tempo a demanda tendo uma amplitude. Teve algum momento que deu um frio na barriga de pensar assim, bicho, acho que eu vou voltar a fazer minha produção lá só para mim mesmo e tudo mais. Conta para mim na volta do intervalo, a gente volta rapidinho, mas eu preciso dar um recado aqui super importante. Você está assistindo o canal Viver Brasil, que é um canal de televisão do grupo Viver Brasil. O Viver Brasil é o grupo que realiza o Conexão Empresarial. Todo mês tem o Conexão Empresarial com personagens marcantes da política, da economia e por aí vai. E no meio do ano vai acontecer o Conexão Empresarial em Araxá, na linda Araxá. E o governador de Minas, Romeu Zema, já confirmou presença no evento, vai participar do Conexão Empresarial em Araxá no meio do ano, ao longo da programação. Mais detalhes você fica sabendo também nas redes sociais do Grupo Viver Brasil. Breve intervalo, a gente volta já já.